A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, vamos hoje refletir sobre o texto da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a vida não tem só coisas boas, pois não. Podia fazer a pergunta ao contrário. A vida não tem só coisas más. Também podíamos fazer a pergunta desta forma, não é? Porquê? Porque justamente nós olhamos à volta e vemos coisas bonitas, um jardim, o sol, quando há, vemos, enfim, um ânimo ao longo da vida, momentos muito simpáticos, mas de repente temos, e isso não escolhe idades, doenças, desemprego, situações de dificuldade alimentar, de penúria, de fome. De repente vemos morte, que chegará a todos nós também, a cada um de nós chegará, uma questão de tempo. E podemos voltar a fazer a pergunta: a vida não tem só coisas boas. A vida tem coisas boas, tem coisas más, mas de repente parece que nós ficamos sempre mais com dificuldade de enfrentar as coisas más. E nós cristãos, temos também às vezes muita dificuldade de enfrentar as coisas más. Lutero comentava uma vez sobre a morte, sobre a questão da morte, da reação face à morte, não é? De pessoas próximas, da família, de chegados, de amigos, etc. Ele comentava que os cristãos seria estranho que não chorassem na morte. Porque às vezes temos a ideia de que por termos uma imensa esperança, porque temos uma imensa esperança na vida eterna, mas que não chorássemos na morte. Porquê? Porque nós somos desta massa, nós somos desta carne assim, não é? Desta nossa fraca natureza humana e, portanto, seria estranho que não acontecesse. O que também é sinal de falta de fé, porque se algum cristão morre, nós acreditamos sinceramente que ele vai para uma situação melhor do que aquela que está cá. Ou não será assim? Portanto, face a esta visão que nós temos, basta olhar à volta, não precisamos fazer esforço nenhum, e basta ver toda a nossa vida e as imensas histórias, cada um de nós aqui, que estamos aqui sentados, cada um, as 1001 histórias que teria para contar, de dificuldades, de problemas, de situações aborrecidas, lamentáveis, que nos acontecem ao longo de toda a vida, para muitas vezes nós dizermos e usarmos aquela expressão que esta vida é um vale de lágrimas. Todos conhecemos bem essa expressão. Esta vida é um vale de lágrimas. E quanto mais velhos somos, a vida não vai durar mais, não é? O tempo será menor aqui nesta terra. O tempo será menor, portanto, não haja ilusão sobre isso. E, portanto, a que é que nós agora nos podemos agarrar? Estamos sem esperança? Vivemos afinal nesta vida sem esperança nenhuma? Não temos esperança em nada? Vamos manter sempre este vale de lágrimas à espera de mais nada? Não é? Como, enfim, como se possa dizer, quando se morre termina tudo e acabou? É assim que vamos viver o resto da vida que nos falta? Sem esperança, sem fé em nada, aguardando por nada, agarrando-nos apenas àqueles pequenos prazeres desta vida.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembram-se o que é que pediu Salomão há bocado, no texto do Antigo Testamento? O que é que pediu Salomão? Salomão, o grande rei de Israel, filho de David, entroncado na natureza humana de Jesus, quando Jesus nasce da bem-aventurada Virgem Maria, veio da linha de David, na carne, veio na linha de David. E Salomão, Deus pede a Salomão, pede uma coisa. E Salomão podia ter pedido, ou cada um de nós podia pedir, não é o quê? Dinheiro para poder, não é? Uma riqueza grande para poder, enfim, viver à vontade, não é? Sem dificuldades, sem problemas. E Salomão o que é que pede? Sabedoria. Pediu entendimento, para que soubesse distinguir, porque ele ia ser o rei de Israel, para que soubesse distinguir o bem do mal, o injusto do justo, para que soubesse administrar corretamente a justiça. E pediu a Deus sabedoria. E Deus agradou-se desse pedido e deu-lhe sabedoria. Como sabemos, Salomão, enfim, é autor de alguns salmos, inclusive, provérbios, sabedoria de Salomão. Aliás, ainda hoje se usa a expressão sabedoria ou uma decisão salomónica, a propósito daquela história, não é, do filho que iria ser cortado ao meio para saber quem era a mãe. Então, esta sabedoria divina que Deus deu a Salomão, E não só Deus lhe deu sabedoria, como lhe deu também riqueza e poder e todo um reinado memorável na história do povo de Deus. Ele pediu sabedoria. E então o que é que nós podemos pedir também a Deus? Sabedoria. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão na nossa vida é perceber de que maneira tudo aquilo que nos vai acontecendo está nos planos de Deus. Penso que todos nós aqui teríamos histórias para contar. Como é que às vezes alguma coisa que nos acontece só percebemos passado uns anos. Só fechamos, não é? Esse momento, de repente, só passado uns anos. E entendemos porque Deus nos dá sabedoria para percebermos estas relações e estas situações que nos vão acontecendo na vida. As pessoas com quem convivemos, a mulher ou o marido que nos é dado, os filhos que temos, tudo isso faz parte desse bem e dessas coisas todas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceber isso como? Com sabedoria divina, com sabedoria. Pedirmos a Deus sabedoria para que possamos entender como é que na nossa vida o que nos vai acontecendo, o simples facto de estarmos aqui sentados hoje, neste domingo à tarde, tudo aquilo que nos vai acontecendo, todo o nosso dia-a-dia, de que maneira ele se resolve em Deus. Nós vivemos, é muito bonita esta expressão na Escritura, nós estamos escondidos em Deus. Nós estamos escondidos em Deus. A nossa vida está escondida em Deus. E outra coisa que Isaías também diz é que o nosso nome está escrito nas mãos de Deus. Bonito. Nas mãos de Deus o nosso nome está lá escrito. E, portanto, Deus está permanentemente a acompanhar-nos. Permanentemente a fazer com que, às vezes, nós íamos por ali e acabamos por ir por outro lado. Nós íamos fazer isto, mas acabamos por fazer aquilo. E às vezes nós não vamos percebendo o que está a acontecer, mas Deus está no comando das nossas vidas. Sabedoria, pediu Salomão a Deus. Sabedoria, devemos pedir nós a Deus para que nos ilumine pelo seu Espírito. E ilumina-nos de que maneira? Ouvindo a palavra de Deus, justamente vindo à igreja ouvir a palavra de Deus, participar do sacramento, estudar a Bíblia em casa,
orar o Pai Nosso todos os dias. Quer dizer, mantermos essa permanente relação com Deus, para que Deus, por esta maneira, nos dê sabedoria, para entendermos o dia a dia, para percebermos de que maneira Deus toca na nossa vida, toca nos nossos factos diários, nos mais insignificantes. Deus está lá. Em tudo aquilo, enquanto nós respirarmos, Deus está sempre presente, a orientar a nossa vida, de maneira que no final, conforme o apóstolo São Paulo dizia, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquelas que nós não percebemos, porventura nem perceberemos em toda a nossa vida. Depois no céu, na eternidade, vamos perceber. Mas talvez nesta vida, eventualmente, há coisas que nunca iremos entender. Mas saibamos que Deus está no comando da vida dos seus filhos. Todos os cristãos têm o seu nome escrito nas mãos de Deus. E por mais dificuldades que passem, vejam os cristãos que estão a ser perseguidos e mortos no Iraque, por exemplo, pelos islâmicos. Mesmo esses, alguns já conseguiram manifestar-se dizendo: nós nunca recuaremos da nossa fé. Nunca. Estão a ser perseguidos e mortos. Nós nunca recuaremos da nossa fé. Porque sabem que a esperança deles não é nesta terra. E por mais dificuldades sejam a passar, a esperança deles é na vida eterna, que foi adquirida por Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo garantiram-nos para nós esta bem-aventurada esperança de que toda a dificuldade passada nesta vida não é nada comparada com a esperança da eternidade, onde não haverá mais lágrimas, mais doença, não haverá mais morte. É esta a esperança dos cristãos. E por isso podemos dizer com o apóstolo Paulo que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém.